Olá, instrumentadores, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Amanda Guimarães, sou instrumentadora cirúrgica e hoje nós vamos falar a respeito da profissão do instrumentador cirúrgico. Você sabe o que é o instrumentador cirúrgico? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer por você estar assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que ele vai contribuir para suas dúvidas, para sanar as suas dúvidas e que te incentive a entender um pouco mais sobre a área e talvez até transicionar. Porque recentemente eu tenho recebido algumas dúvidas de algumas pessoas que têm interesse de saber um pouco mais sobre a área, porque não é popularmente falada, como que acontece, o que é. Bom, a instrumentação cirúrgica, ela existe desde que existe cirurgia. Então, há muitos anos, ela sempre existiu. Mas nunca teve não existia essa nomenclatura, instrumentador cirúrgico. Lá no começo, digamos assim, da história médica, ela existia, mas eventualmente era desempenhada por um enfermeiro ou por um médico recém-formado que auxiliava no ato cirúrgico com os materiais, com a gestão dos materiais, digamos assim. Com o passar dos anos, houve a necessidade de dar nome a essa função, como em todas as áreas que existem hoje em dia, né? E todas as que são criadas. Enfim, houve a necessidade de dar nome a essa função. Então, surgiu o instrumentador cirúrgico, que estava sempre nos atos cirúrgicos, cuidando dos instrumentais da cirurgia. O instrumentador cirúrgico tem essa função de cuidar dos materiais, de validar os materiais, de conferir esterilidade dos materiais, de certificar que haverá todo o material para todo aquele procedimento planejado, tanto de modo eletivo quanto de modo urgente ou emergente. Enfim, desde que surgiu a profissão, e no Brasil, ela não tem uma legalização, digamos assim, uma gestão, como existe o Corém para os enfermeiros e técnicos, ou como existe o CRM para os médicos. Existe a função, existe previsão nos convênios, por exemplo, nos hospitais, mas não existe um órgão que regulamenta essa profissão. Por isso que no Brasil, em cada estado tem as suas particularidades. Por exemplo, aqui em São Paulo, para você fazer o curso de instrumentação cirúrgica, você precisa ter se formado no ensino médio na escola. Então, terminou o 3º grau, você pode se matricular num curso de instrumentação, fazer o curso de instrumentação e começar a trabalhar após ter o certificado. Por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, existe a necessidade de ser enfermeiro. Então, você precisa ser um técnico de enfermagem, desculpa. Você precisa fazer auxiliar e técnico de enfermagem para que você possa fazer o curso de instrumentação cirúrgica nesse estado. E cada estado tem as suas particularidades. Mas em São Paulo, assim como eu fiz, e no próximo vídeo eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, eu terminei o ensino médio, fiz uma faculdade, trabalhei em uma determinada área e aí tive interesse em transicionar. Então, eu fui para uma escola, procurei uma escola, busquei referências e me matriculei num curso de instrumentação cirúrgica. Fiz, na escola específica que eu estudei, eram 3 meses de aula teórica, 3 meses de aula prática e 300 horas de estágio. E aí, quando você terminava o estágio, você ganhava lá o certificado e tinha autoridade, validade para ser instrumentador cirúrgico. Depois que eu peguei esse certificado, eu conheci algumas pessoas, na própria escola conheci algumas pessoas que me apresentaram outras e eu fui fazer free. Então, para entrar no hospital, eu tinha que ter o certificado para apresentar, para validar que eu tinha habilidade para desempenhar a função e para fazer cadastro no hospital também. E aí fui conhecendo pessoas que me abriram portas. Então, a sua pergunta é, o que eu preciso ter para ser um instrumentador cirúrgico? Basicamente, terminar o ensino médio, ter cursado instrumentação cirúrgica em alguma das N escolas que existem em São Paulo e estar com um certificado. A partir disso, você pode começar a trabalhar, propriamente dito, na área, para hospitais, para empresas ou para equipe médica. Algumas particularidades tem em São Paulo devido à demanda que existe. Por exemplo, em São Paulo, para um instrumentador cirúrgico ser instrumentador do hospital, que existe
esse nicho dentro da instrumentação, ele precisa ser técnico ou auxiliar. Por quê? Suponhamos que eu trabalho num plantão 12/36 na instrumentação cirúrgica. E aí, naquele dia do meu plantão, só tinha 2 cirurgias no mapa. Quando você é técnico auxiliar e trabalha para o hospital como instrumentador cirúrgico, você pode trabalhar também, quando não tiver cirurgias, como técnico, como auxiliar dentro do seu setor, que no caso é o centro cirúrgico. E aí, a fins legais, não existe um desvio de função, porque o instrumentador cirúrgico está acima do técnico e auxiliar de enfermagem, o piso salarial nos hospitais. Então, você pode, eventualmente, desempenhar a função de técnico ou auxiliar, enfim, de circulante de sala. E a opção número 2 é trabalhar também para empresas. Então, existem muitas empresas que você se torna representante ou instrumentador, que você vai com o material daquela determinada empresa atender a cirurgia. Então, hoje, por exemplo, tem algumas empresas que desenvolvem alça de esteroscopia, é um material descartável, e quando o médico pede material daquela empresa, automaticamente a empresa disponibiliza um instrumentador para ir auxiliar tanto com o material, como, eventualmente, se existir a necessidade, entra em campo e faz a cirurgia junto com o médico. E, como eu trabalho, tem também ser o instrumentador da equipe cirúrgica. Então, você conhece pessoas, você desempenha um bom trabalho, e aí você vai começando a ser convidado para participar de cirurgias diretamente pelo médico. Questões de remuneração varia muito. Eu vou fazer um outro vídeo depois para a gente conversar a respeito desse ponto específico, mas no meu ponto de vista é muito interessante quando você trabalha para o médico. Você faz a sua agenda pessoal também conforme o médico. Por exemplo, quando eu faço férias, significa que a maioria dos meus chefes estão em período de férias também. Então eu consigo me programar dentro desse cenário. Mas, em resumo, esse é o instrumentador cirúrgico. É a profissão que eu amo, é a profissão que me escolheu e eu a escolhi. Nós tivemos uma troca muito interessante e que eu sempre aconselho a todas as pessoas que pensam em transicionar ou que têm uma certa curiosidade pela área, vão fundo, porque é muito interessante, é muito legal e é muito prazeroso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!